pessoal, beleza? Eu sou o Neto, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Trono dos Livros. E hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, eu não vou trazer resenha, eu não vou trazer favoritos. Eu tava em dúvida sobre qual tipo de vídeo eu faria para essa semana e acabei lançando uma enquete lá no Instagram perguntando ao pessoal o que eles achavam melhor. Se era para eu fazer a resenha de Uma Chama Entre as Cinzas ou se eles queriam a minha opinião sobre as Crônicas de Quase Noite como um todo. E várias pessoas pediram para eu fazer esse vídeo sobre as Crônicas de Quase Noite. Joguei a votação lá e ganhou, então tô aqui trazendo para vocês. Antes de começar, pedir para vocês se inscreverem, curtirem, compartilharem com os amigos. Me sigam nas outras redes também, vamos bater um papo lá no Instagram. Eu tô sempre compartilhando minhas leituras por stories, gravando reels, então é só me seguir lá, ok? Então vamos ao vídeo. A trilogia Quase Noite foi uma das coisas mais bem escritas que eu li nos últimos tempos. A gente tem a protagonista Mia Corveri, eu já fiz resenha sobre o primeiro livro, na verdade até o meu primeiro vídeo aqui do canal, então se vocês quiserem dar uma olhadinha aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo também. E a gente tem a Mia Corveri como protagonista. Ela é uma garota que, quando ela era criança, o pai dela foi assassinado por homens muito poderosos dessa república, 3, na verdade, né, que foram os responsáveis pelo assassinato do pai dela. E desde então ela resolve se vingar da morte dos pais, da morte da mãe, e se torna uma assassina. Com isso, ela acaba conseguindo a ajuda do Mercúrio e ela vai ingressar na Igreja Vermelha, que é a escola de assassinos daquela república, onde ela quer se tornar uma lâmina, que é um tipo dos melhores assassinos que tem, para poder conseguir concluir a vingança dela. Então, a gente tem o primeiro livro baseado nisso, a Mia indo até a escola para se tornar uma lâmina e tal. O que eu gostei muito no primeiro livro, que ele é um livro bem introdutório, a gente não tem muito uma noção de como essa história vai terminar, a gente tem uma ideia e a história dá uma guinada muito boa, a trama vai para rumos que a gente não imagina, com que faz que você fique louco da cabeça, tentando terminar, querendo saber o que vai acontecer, mas ao mesmo tempo você não quer. Então, o que eu achei do primeiro livro como um todo? Ele foi uma boa introdução, uma boa apresentação da Mia e uma boa apresentação dos poderes dela das sombras. A Mia, ela consegue manipular as sombras, mas ela não entende tanto sobre esse poder dela. E nesse mundo, a gente tem 3 sóis, então é um poder limitado. A Vera Treva vem de 3 em 3 anos, são quando os 3 sóis abaixam, aí vem a noite. Quando chega a Vera Treva, o poder dela tá muito poderoso e ela tem um trauma desde a última Vera Treva que a gente vai descobrir o que aconteceu ao longo da leitura, porque ela é intercalada entre passado e presente. Então, a gente vai ter uma noção sobre toda essa questão do poder da Mia. A construção dela é uma coisa incrível. A gente acompanha essa garota basicamente desde criança e quando a gente chega no último livro, a gente vê o quanto ela evolui, o quanto ela é uma personagem bem escrita e humana, porque ela não é aquela garotinha bobinha que, eu não erro porque eu sou protagonista. Ela vai errar, ela vai colocar a vingança dela, às vezes, na frente de tudo. Então, não espere uma protagonista voazinha, sabe? Pode esperar que ela vai te surpreender, positivo e negativamente, mas isso faz parte da personagem. O segundo livro, God's Grave, ele consegue ficar ainda melhor, porque após os acontecimentos de Nevernight, não posso falar o que acontece, mas a gente já começa o livro com a Mia em uma situação que você fala assim, gente, o que essa garota tá fazendo ali? Porque é uma coisa completamente louca que não deu a entender que aconteceria no final do primeiro livro. Ela tá numa situação bem perigosa, numa situação bem ruim, e você não entende como ela foi parar ali. E esse segundo livro, ele também é narrado em 2 tempos. A Mia nessa situação e alguns meses antes. Então, aos pouquinhos vai explicando como ela chegou lá e a maneira como ela chegou para poder concluir a vingança dela. Aí a gente é apresentado a outros personagens. A história, ela dá uma pausa na trama central, que é a vingança, pelo menos é o que a gente acha, né? Dá uma pausa para abordar uma outra questão completamente diferente. E, sinceramente, eu gosto quando uma série faz isso. Eu tive essa experiência com Stephen King, que foi o livro, a trilogia do Will Holtz, que é Mr. Mercedes, Achados Perdidos e Último Turno. Achados Perdidos é um dos que eu mais gostei, porque ele dá uma pausa na história central, ele traz novos elementos, mas para depois
a história original voltar com tudo e ser muito bem explorada. E em Nevernight eu senti que nesse segundo livro ele foi uma pausa e a Mia tá completamente foda. Gente, eu fico assim, eu não consigo descrever o quanto essa mulher é foda, o quanto ela é corajosa. E essa coragem dela vem muito também do Senhor Simpático, que é o gato de sombra. Ele tá sempre com a Mia ali bebendo o medo dela. Ele tá sempre ali dando coragem pra ela. Só que são nos momentos que ele não está perto que ela mostra que ela é realmente corajosa. É aquele tipo de personagem que tá com medo, mas faz assim mesmo. Então nesse segundo livro a gente tem uma outra visão, uma outra abordagem, num contexto completamente diferente, com alguns nuances do que acontecia antes e do que está por vir. Quando a gente chega no final do segundo livro, as peças se encaixam, você percebe que o Jay Christopher estava te dando dicas do que ela queria fazer e você não pegou. E quando chega numa cena, tem uma cena no segundo livro que é incrível. Simplesmente perguntam qual é o seu nome e ela fala o nome dela, mas eu não vou falar o que é, não posso falar, mas simplesmente essa frase, quando você chegar e você vai ler, você vai gritar. Porque eu senti tudo isso, gente. Completamente apaixonado na Mia. Eu fico assim até meio emocionado lembrando da cena, porque há muito tempo eu não sinto isso lendo uma série de fantasia. A última vez que eu senti esse misto de emoções foi lendo Trono de Vidro, e desde então eu não consegui encontrar algo que suprisse essa sensação, e as Crônicas de Quase Noite supriu, sabe? Eu já digo que é a minha saga favorita também, então eu tenho Trono de Vidro e Quase Noite como minhas sagas favoritas. Terminando o segundo livro, a gente volta pro eixo da história, que é a vingança da Mia e tal. A gente volta a tratar sobre isso. Só que o Jay Christopher, logo no início, ele já te dá algumas revelações que ele veio dando dicas. Lá no primeiro livro, te deu algumas no segundo, mas no terceiro, até porque é o último, né? Isso vai explodir de uma maneira que você vai ficar assim, meu Deus, gente, é muito maior. É tudo muito maior do que você espera. Você acha que a vingança dela é o tema central da história, e quando a gente chega lá, tem algo muito maior. Misticamente falando, sabe? Em questão de deuses, em questão de política. É uma coisa que faz assim, tipo assim, você começa com a história que assim, de repente ela explode. E você fala, gente, como que essa garota vai conseguir resolver tudo isso? Como que... O que ela vai fazer? E ela faz, sabe? Ela... Tem uma cena no terceiro livro, que é o Dark Dawn, né? Em A Cena dos Piratas, em que a Mia faz uma coisa lá, que quando eu terminei de ler, ela não fez isso não, mas ela fez. E é muito emocionante. Simplesmente assim, eu não posso... Eu queria muito falar com vocês sobre do que eu estou falando, sobre essa questão do que ela apronta, mas seria um spoiler muito grande. Então só posso dizer as minhas emoções, o que eu senti. E quando a gente chega na trama central ali no terceiro livro, o desenvolver da história e pra onde ela tá caminhando, você sente que vai ser um final épico. Como foi? Foi um dos finais assim mais épicos que eu já li na minha vida. A batalha final, existe uma batalha final, mas ela, ao mesmo tempo que ela é épica, ela também é poética. E ela faz muito sentido, sabe? Então... é a coisa mais louca. E o desfecho do livro, Jay Christopher, ele prometeu e ele entregou mais do que ele prometeu, na verdade. Ele passa a perna no leitor, porque a gente já começa a trilogia de Quase Noite sabendo de uma coisa, e a gente vai meio conformado com isso, chega lá e ele vai dar um tapa na cara da gente e falar assim, te peguei. É simplesmente assim. Então, assim, a cena final, a cena da batalha, a Mia como um todo, nesse último livro, ela... simplesmente eu posso descrever ela como uma deusa. A última cena dela chegando pra batalha final, toda a questão e ela sendo vista meio como uma lenda ou alguma coisa assim, é simplesmente incrível. Essa personagem, ela é muito irreal, porque eu não consigo descrever. Eu acho que vocês têm que ler essa trilogia, porque ela me deu muitas emoções. Eu li ela em um mês, né? Eu ainda li devagar, mas alguns dias eu não tava tão bem pra ler e eu estava enrolando pra não acabar, pra não dar esse vazio no coração que dá no coração de qualquer leitor, né?
Agora falando dos personagens, né, como um todo. Personagens são incríveis, Trick, Aisling, o Mercúrio, o Senhor Simpático é um personagem maravilhoso, ele é uma outra forma da Mia, ele é extremamente sarcástico, assim como ela, e você se apega a esses personagens, mas ao mesmo tempo você não pode se apegar, porque o Jay Christopher, ele não tem pena de matar personagem. Ele não quer saber se o personagem é importante ou se não é. Se ele tiver que matar, ele vai matar. Então, assim, você começa a gostar de um personagem, a Mia começa a gostar de um personagem, se afeiçoar e esse personagem morre. É simplesmente assim. Temos o novo George Martin aí, porque ele não tem pena nenhuma e você fica com o coração partido e você lê assim mesmo. Mas ele te surpreende de várias formas. Os plot twists que tem aqui nessa história são muito bons. Alguns, assim, me surpreenderam demais. No primeiro livro tem um plot, tem uma reviravolta. Eu já esperava, mas foi muito bem construída. No segundo livro é espetacular. Tem uma coisa lá que tava na nossa cara o tempo todo, tava na minha cara o tempo todo e eu não percebi. E fez todo sentido. E o terceiro livro ele entregou tudo, simplesmente. Eu não falo que um é melhor do que o outro, porque eles se complementam, na verdade, sabe? Óbvio, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Eles se complementam. Então, tipo assim, tudo que acontece em Nevernight, que vai passando por Godsgrave, e quando chega em Darkdawn, simplesmente foi uma coisa muito bem feita, foi tudo muito bem escrito. O livro, principalmente o primeiro, ele tem muitas notas de rodapé que ajudam bastante na leitura. Eu confesso que alguns eu pulei, então, pode ser que eu não entenda tão completamente como funciona esse sistema político da República, mas não me atrapalhou em nada, eu consegui entender muitas coisas, mas elas estão lá, então quem tiver disposição e não tiver preguiça, essas notas de rodapé estão nos livros. No terceiro livro também a gente tem toda uma questão religiosa por trás, uma questão de deuses que simplesmente foi muito bem elaborado, que fez todo sentido para a história, que fez com que tudo se tornasse muito maior, muito melhor. Então, incrível. A escrita do Jay Christopher é uma das melhores coisas que eu já li. É aquela coisa que não fica maçante. Em momento nenhum dos 3 livros eu senti que ele estava sendo maçante, que ele estava enrolando. Ele é um pouco prolixo, mas não chega a ser aquela coisa cansativa, porque ele escreve muito bem. Então, assim, você se vê envolvido. Você começa a trilogia, você começa a Nevernight bem confuso, mas vai até o capítulo 10. Pra mim, começou a melhorar lá pro capítulo 10, capítulo 11. Depois você vai de boa, então ele consegue construir um personagem muito bem. Ele é muito visceral também, ele é muito violento pra escrever. Então é uma trilogia bem sangrenta. Não vai te poupar de detalhes sórdidos, principalmente em questões de assassinatos e tal. Algumas cenas de Hot tiveram, mas eu achei que ele teve alguns pudores ali. Não entendi por quê, sendo que ele não tem pudor pra falar outras coisas. Chegou na parte do sexo, ele simplesmente colocou várias metáforas, poesias e tal, e depois ele mesmo brinca com isso. Vocês vão entender. No terceiro livro vocês vão entender tudo. E ele mesmo debocha das coisas que ele escreve. Ele é incrível, gente. Simplesmente assim. Eu fiquei muito feliz de conhecer essa trilogia. Eu vou recomendar pra todo mundo. Eu sempre vou recomendar. Agora eu compro qualquer coisa desse autor. Já estou lendo o Império do Vampiro. Vou trazer resenha aqui também pro canal. Quem quiser, só vai. Quem quiser, leia. Vocês vão gostar. Eu dei 5 estrelas para todos os livros, não podia ser diferente, e agora eu só quero esperar novos lançamentos para poder me deliciar com tudo isso. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado. Não tenho muito costume de fazer vídeo assim, na verdade esse é o meu terceiro vídeo, eu nem traria ele agora, já falando de Nevernight de novo, mas o pessoal pediu, a enquete ganhou, então tô trazendo. Gostaria de falar com mais detalhes sobre, mas eu acho que daria muito spoiler e não é uma série muito legal pra você tomar spoiler, que o legal mesmo, o bom é você se surpreender. Então foi todo o sentimento que eu tive lendo essa maravilha que é As Crônicas de Quase Noite. Foi muito emocionante pra mim. Eu terminei o terceiro livro semana passada. Eu fiquei assim, demorei pra dormir porque eu fiquei absorvendo tudo que aconteceu e quanto que foi perfeito. Simplesmente leiam. E é isso. Me sigam lá no Instagram, vamos bater um papo. Se for comprar os livros, comenta comigo lá, que a gente troca uma ideia, a gente
fala, a gente surta junto, porque eu estou também com a série fresquinha aqui na cabeça e quero muito falar sobre, e eu acho que não é uma série tão conhecida aqui no Brasil. Então, só aproveitem e é isso. Obrigado, até a próxima.